A internet para colaborar hoje. Boa tarde, bem-vindo a mais uma aula de probabilidade estatística aplicada às ciências agrárias. E nós estamos vendo, o capítulo 12 do nosso livro texto. Certo? Tem spoiler, É o Fair Use do YouTube. E eu peguei um problema, que foi o problema 2.8, certo? Que nós estávamos vendo como fazer distribuição de frequência. Na verdade, esse capítulo é como fazer essas coisas. Tanto a distribuição de frequências, quanto os histogramas, e os polígonos de frequência, chamados. Então, eu escolhi esse exercício resolvido. No caso, eu fiz de duas formas diferentes, E mostrei algumas particularidades, tudo bem? Eu falei que existem gostos que as pessoas podem usar, só que quando você usa alguma coisa, você deve saber qual a limitação que você está imposta. Então, no meu lá, eu comecei, não foi? O diagrama de frequência pela frequência mínima lá. Aí, nisso, eu cometi um erro de 0,5 naquele limite inferior lá. O que não aconteceu com o outro que passou pela divisão que nós fizemos. Tudo bem? E aí, depois eu fiz como do livro, o exemplo do livro, eu fiz, se eu não me engano, foi em 5 partes. O livro dividiu em 12, certo? Mas é aquele negócio, Os diagramas de frequência, eles podem ser de 5 até 20 ou até mais, vai depender do que você for querer fazer. Então, como o objetivo aqui é só ilustrar, e o uso, então eu não vou ficar fazendo algo tão preciso para essas coisas, porque quando, na verdade, o que você precisa saber é olhar para analisar e saber usar, fazendo pelo Excel, por qualquer outro software que você venha usar no futuro aí. Eu não vou adotar um software aqui, e aí eu vou ter mais dor de cabeça do que solução. Então, a gente aprende a fazer para depois usar o software. Tá? E o problema era assim, a tabela a seguir apresenta os pesos de 40 estudantes do sexo masculino de uma universidade estadual com arredondamento para quilogramas. Certo? Construa a distribuição de frequência. Aí eu coloquei lá e nós fizemos a distribuição de frequência. Certo? Eu fiz a minha e fiz a do livro. Então, agora, o que nós vamos ver é falar sobre algumas coisas. Que são os histogramas. E polígono de frequência. Beleza. Esse aqui é o resumo, tá? Eu estou olhando só para ver os tópicos, tá? Vocês verem que não tem ponto. Só para não me perder, vamos usar a ordem do livro. Vamos perder a ordem do livro. Então, beleza. O que são esses polígonos e esses histogramas? Certo? Eles servem para representar distribuição de frequência. Certo? Ele simplesmente serve para isso. Então, ao invés de usar uma tabela, a gente vai representar por histogramas ou por polígonos de frequência. Histograma é o primeiro. A partir do histograma, você pode construir os polígonos de frequência. Em alguns dados, as pessoas têm mania de colocar os dois sobrepostos. Eu, particularmente, não gosto porque eu não vejo sentido em fazer isso. Porque se você já tem um, para que você vai fazer o outro?
Apesar de que aqui eu vou fazer a superposição, mas é mais por uma questão de economia de espaço de lousa do que uma técnica que vá ser uma melhor que a outra. Cada uma tem o seu, o seu porquê aí, tá? Histograma, ele vai estar ele vai ser sempre assim. Você vai ter aqui a grandeza, x está representando a grandeza, e aqui você vai ter a unidade. Unidade de medida, tudo bem? Essa unidade de medida, no caso do nosso exemplo, é o quilograma. E a grandeza x, no livro está massa, mas eu corrigi aqui como... no livro está com peso, mas eu corrigi como massa. Você não mede o peso da pessoa, você quer saber a massa da pessoa. Certo? Então, no eixo horizontal, sempre vai estar a unidade, a grandeza que você está medindo. Tudo bem? E aqui, nesse eixo aqui, vai estar a frequência, que é o número de coisas associados por unidade. Certo? Para que eu estou fazendo isso? Porque vai ter alguns truquezinhos que a gente vai poder fazer. Então, sempre aqui vai ser, por exemplo, aqui é massa, então quilograma. Aqui vai ser um número dividido por quilograma. Esse número dividido por quilograma vai depender muito do que você for fazer, tá? de como você escolheu fazer a sua distribuição de frequência. Tudo bem? Então, existem algumas regras para você fazer isso aqui. Eu vou explicar as regras quando eu já for jogar no exemplo. A princípio, eu só quero que vocês entendam quais são os elementos básicos dele. Porque no final do dia, o que é que nós vamos querer? Quando nós vamos querer calcular a área, certo? O histograma vai estar relacionado à área de alguma coisa. Você vai ver por que eu estou dizendo. Então, a área, geralmente, os mais comuns são de retângulos. Tudo bem? Você pode fazer histograma como gráfico de pizza, outra coisa que você queira. Tem vários tipos de histograma aí, você pega a mesma distribuição, pega lá no Excel, ou quem usa o Linux, usa no Office, e faz lá as coisas. Então, tem várias maneiras de representar. Tudo bem? Eu acho que todo mundo sabe calcular a área de figuras geométricas, mas não custa dizer. Área é base vezes altura. Tá? Base vezes altura. Quando você faz um histograma dessa forma, né, unidade de medida, a grandeza, a unidade de medida está relacionada à grandeza também, né? Então, você tem o número dividido por unidade de grandeza. Quando você vai calcular a altura disso aqui, você tem, por exemplo, base, que tem a unidade de grandeza, tem um número, e a unidade de grandeza, quilo, hora, segundo, sei lá o que você está medindo, né? Você vai ter a unidade, certo? E vai multiplicar pela altura do histograma. Tá? A base vezes a altura. Alguns livros gostam de dizer que isso aqui é a altura, isso aqui é a base. Tanto faz, é a mesma coisa. Tá? É comutativo. E aqui você tem, por exemplo, isso dividido pela unidade. Quando você faz isso,
Tá? A unidade sai da unidade e você tem um valor de número. Tá? Percebam o seguinte, ó, se eu estou falando de área, de figura geométrica, se eu estou falando em área de figura geométrica, tudo bem? Isso aqui significa dimensão de uma grandeza física, tá? Bem, como eu estou falando de área da sala, eu tenho uma unidade de comprimento, né? Um comprimento aqui, um comprimento lá e um comprimento para cima, né? Então, quando eu tenho o produto de dois comprimentos, isso aqui com isso aqui, eu tenho a área daqui, né? Eu pego aqui o quadro e aqui em cima, então eu tenho a área do quadro, tudo bem? Se eu estou medindo isso aqui em metros, isso aqui em metros, o produto a área daqui vai ser a dimensão dela vai ser comprimento ao quadrado, que é comprimento vezes comprimento. No caso aqui, se for metro, será metro ao quadrado. Tudo bem? No caso do histograma, você percebe que a área não tem unidade. Ela vai ser um número. Mas por que ela vai ser um número? Porque esse eixo, certo? Foi definido a medida dele como um número dividido pela unidade, ou pela grandeza física. Então, tem a grandeza física que multiplica uma espécie de densidade linear de coisas. Então, esse número sai com esse. Essa unidade sai com essa, e fica só um número. Então, a resposta não vai ser metro quadrado ou alguma coisa. Por que não vai ser? Porque lembra que quando eu estava fazendo a tabela de frequência, nós tínhamos 40 pessoas e eu falei que você não pode ter mais dados do que 40. A soma das suas tabelas tem que ser 40, tem que ser a quantidade de pessoas que você analisou. Então, a natureza de uma pessoa, você contar a pessoa, é um número. Então, você não pode, né, de forma nenhuma, colocar uma unidade para isso aí. Então, no final do dia, o que nós vamos ter, tá, é número. Por que também é isso? Porque no futuro, nós vamos mexer com probabilidades. E probabilidade, né, é um número definido entre 0 e 1, certo? Ou 0%, 100%, né? Mas 100% é 1, só que de uma forma diferente, mas representa 1. Tudo bem? Então, por isso que a área já está fazendo assim. Então, por isso que eu já estou pedindo para vocês fazerem dessa forma, porque a gente vai usar isso depois lá em distribuição de probabilidade, e probabilidade é número puro, ou seja, é uma grandeza adimensional. Esse A está negando, então ela não é dimensional. No seguinte sentido, ela não tem unidade. Não é massa, não é campo elétrico, não é tempo, não é velocidade, não é aceleração. Ela não tem nenhuma unidade. É um número puro. Tudo bem? Então, por isso, façam assim. Tá? Vocês podem ver outros tipos de construção dessa forma. Pode até mudar o nome, mas não interessa qual é o nome que ele vai botar. Como a gente vai ver aqui, vai aparecer um monte de nomezinho. Mas, no fundo, é praticamente a mesma coisa, só muda um parâmetro ou outro. Né? O que interessa é você entender o que está acontecendo, e você sempre, o seu guia vai ser a comparação dessas áreas, que ela vai te dizer se o que você está fazendo faz sentido. Bom. Beleza. O outro, vou botar aqui, polígono de frequência, né?
Então, gono significa lado, né? E poli, vários. Então, vários lados. O que é polígono? Isso aqui é um tipo de polígono. Certo? Isso aqui é um polígono. Tudo bem? Isso aqui é um polígono. Fechado. Fechado, aberto. Certo? Então, polígonos são linhas. Essas linhas vão ter uma posição específica em relação ao histograma. Então, eu vou fazer o histograma e aí nós vamos fazer a parte, os polígonos em cima. Tudo bem? Se entendendo como for fazer o histograma e o polígono, as outras coisas que vão aparecer é fácil. Tá? É só uma extensão lógica disso daí. Esforço mental é praticamente nulo, uma vez que você entende isso daí. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer isso agora. O exemplo que eu estava fazendo. Ó, eu não vou fazer o do livro, porque ele é muito grande para fazer divisão aqui, 12. Eu preciso fazer grande para vocês enxergarem, não vai dar. Então, eu vou usar o meu como parâmetro e vocês fazem como exercício em casa essa parte aí, tá? Tecnicamente, é para ser uma aula rápida e a maior demora é porque quando é presencial eu vou na cadeira de cada um, ver o que cada um está fazendo e as pessoas tiram dúvida comigo. Como eu não posso olhar o que vocês estão fazendo, fica difícil. Eu vou colocar bem aqui a tabela que nós construímos, né? Massa, quilograma, frequência, tá? Nós dividimos em 5 essa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui ficou 59, 65, 5, 6, 6, A, 72, 12, 73, A, 79, 14, 80, A, 86, 6, 87, A, 93, ficou 3, nós temos um total de 40 pessoas, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, 40 pessoas que tiveram sua massa medida daquela universidade estadual. Certo? Perceba que eu pedi para vocês calcular, eu calculei, né, os pontos médios dessas coisas, das classes, né, que é a soma desses dois, dividido por 2, e colocamos embaixo. Tudo bem? É bom ter aquele valor. Eu já postei no ano passado. Aí eu pedi para vocês calcularem os pontos médios da distribuição de frequência do livro. Certo? Ninguém me mandou nada no Zap. Não sei se alguém fez, mas eu mandei fazer. Eu falei para fazer. Tá? Então, galera, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro nós vamos pegar uma linha horizontal. Né? Ó, não vai ficar em escala, não precisa estar em escala. Se você quiser uma coisa perfeitinha, você faz no computador. Mas para você fazer no computador, você tem que saber fazer sem estar no computador. Né? Então, nós vamos pegar aqui, ó, número 59,
Vou abrir uma distância para ele. Essa distância que eu acabou. Eu vou colocar aqui 65. Certo? E vou abrir uma distância menor. E vai ficar o 66. Tá? Isso aqui não está em escala. Tudo bem? Não está em escala. Perceba que a diferença daqui para cá é 6, né? Então, aqui. Isso tudo, esses intervalos de classe aqui, a gente já fez. Tudo bem? A gente já fez ele. Antes de até fazer isso aqui, a gente pegava os dados, a amplitude dos dados, né, e dividia em partes iguais que a gente queria. Aí foi dividido em 5, que dava 6,4 e a gente arredondou para 6. Tá? Esses resultados eu estou já olhando aqui, porque já foi dado nessa aula passada. Não sou obrigado a decorar todo. Aqui vai ficar 73. Vai ficar 79. É? Aqui vai ficar 86. Aqui vai ficar 87. E aqui vai ficar 93. Certo? Aí, vou chamar, né? M, o X, M, porque é massa que eu estou vendo. E vou colocar a unidade. Quilograma. Né? Agora, a gente vai fazer o eixo vertical. Ok? Tudo bem? Esse eixo vertical é o seguinte. No livrozinho tem uma receita. Eu não estou seguindo exatamente a receitazinha do livro. Estou usando como eu faço. Basicamente, vai dar na mesma coisa que está no livro. Então, uma vez que você olhou os dados, viu a amplitude, você construiu. Né? Para você fazer isso, você tem que fazer isso. Certo? Não vai pular etapa. Não tem como fazer aqui direto. É pior de fazer. Então, hoje você vai ter menos erro fazendo isso. Então, você faz isso, a diagrama de frequência, e faz o gráfico. Como a gente colocou os valores, calculou e depois construiu o gráfico. No caso da função exponencial e no caso da função logarítmica. Tá? Então, o que ocorre aqui? As receitas em geral dos livros dizem o seguinte, que você tem que fazer isso aqui de tal forma, você vai fazer uma área, histograma, tem aquele negocinho assim, né? Todo mundo já viu? Certo? De tal forma que a área de cada um desses aqui é proporcional às frequências de cada classe. Então, aqui eu tenho a primeira classe, aqui eu tenho a segunda classe, aqui eu tenho a terceira classe, aqui eu tenho a quarta classe, e aqui eu tenho a quinta classe. Certo? Tudo bem? Então, o primeiro histograma não é essa figura, não é a figura que você vai ver no livro, mas eu vou fazer das duas formas. Tá? É essa aqui. Eu vou separar aqui, ó. Não vai estar em escala, tá? Então, eu vou ter 3, 5, 6,
12, 14. 12, 14. Certo? 3, 5, 6, 12, 14. Tudo bem? Beleza. Isso aqui é a frequência de classe. Então, nessa classe, todos os números são 5. Então, eu vou ter que fazer, ligar, né? Aqui, ó. Vou ligar até o 5, a altura do 5. Vou fazer isso aqui. Né? Tem que estar retinho, né? Difícil fazendo quadro. Você tem aí a primeira classe. Eu ainda não ajustei as coisas. Eu falei primeiro desenho. Na segunda classe, de 6 a 72, você tem 12. Certo? 12. Nessa aqui você tem 14. Certo? Um pouco mais alto. Nessa outra, 6. Certo? E nessa aqui, 3. Tudo bem? Então, o pré-requisito diz o seguinte, que essas áreas aqui, ela tem que ser proporcional à frequência individual de cada classe. Tá? Então, aqui, a escala aqui vai ser, certo? A quantidade de números lá, dividido por 6 quilos. Por que eu estou fazendo isso? O que isso significa? Vamos dizer que eu tenho a área 1 aqui. Tá? Então, ó, ser proporcional não significa ser igual. Tudo bem? Na verdade, diretamente proporcional no caso aqui. O livro só fala proporcional, não diretamente proporcional. Essa área 1, como a área 1 tem 5, né? E essa área aqui, ela tem que dar 5, ela tem que ser proporcional a 5. Isso que ele está querendo dizer. A área proporcional a 5. E a quantidade de elementos que tem dentro dessa classe. Isso aqui é um ajuste meu. Você poderia ajustar nessa forma, colocando na parte de escala. Por que eu coloco assim? Porque eu não preciso fazer conta besta, tá? Eu vou fazer, você vai ver que eu vou fazer a multiplicação do número pelo oposto, pelo inverso dele. Então, é 1, então eu não preciso fazer conta, então por isso que eu escolho dessa forma. Tá? Tem gente que não, que já coloca aqui dentro as coisas, não coloca o número, só coloca o número por quilograma, porque ele já fez essa divisão por 6 aqui. E todo mundo, e o número fica diferente do que aparece aqui. Então, o que eu quero fazer é deixar visualmente mais fácil eu fazer, sem precisar fazer conta. Então, isso aqui é proporcional. Então, ser proporcional é isso aí. Para virar uma igualdade, que eu tenho a área, eu tenho que colocar uma outra coisa. Certo? E qual é a outra coisa que eu vou colocar?
a base vezes a altura. Só que a base daqui para cá é esse segmento. A diferença é 6. Então, eu tenho 6 quilos. Certo? 6 quilos. Base. Usando a definição que eu falei de figura geométrica. Vezes quem? Isso aqui, ó, perceba que tem unidade, tá? Então, vai ser 5. Esse jogo da velha aqui, o hashtag, vai virar 5, porque ele está relacionado a essa classe. Esse negócio está representando cada um dos números daqui. Tá? Vai ser 5 dividido por 6 quilos. Quando você faz isso, você cancela, né? E eu tenho o que eu preciso. Uma área proporcional a 5. A um número. E quando ela fala quando ele fala proporcional à frequência, ele está falando em relação a um número puro. Não importa que número é um número puro. Então ele fica dessa forma. Então, se eu quero encontrar esse aqui, como é que vai ser? Vai ser 6 que multiplica 12 dividido por 6. E vai dar 12. Certo? Professor, o senhor espaçou um histograma do outro, uma coluna do outro, tem um espaçamento só por estética ou tem algum fundamento? Não, tem fundamento, porque você pode fazer assim, pode fazer do outro jeito. O do outro jeito, eu vou falar daqui a pouquinho, que é geralmente o jeito que eles colocam no livro. Só que eu estou fazendo assim, que é para vocês perceberem que você não vai precisar fazer igual o que está no livro. Existem várias formas de fazer a mesma coisa. Existem várias receitas do bolo de chocolate. Compreendi. É? Só que tem eu gosto desse. Mas o outro eu faço. Então, ó, aqui nós temos uma área 2, uma área 3, uma área 4, uma área 5. Como eu estou preparando vocês para a probabilidade, distribuição de probabilidade, né, para você saber se o seu histograma está fazendo sentido, é assim que eu vou corrigi-lo, né, independente da estética que você for usar, a somatória da área 1 mais área 2 mais área 3 mais área 4 mais área 5 tem que ser igual a quanto? Certo? E a gente escreveu, tem que ser 40. Porque a gente está construindo de tal forma que a área da cada um desses aí. Tudo bem? Isso na probabilidade vai ser chamado soma total das probabilidades, que vai ser normalizada em 1. Então, você está normalizando todos os seus dados em relação ao total. No final, você está fazendo isso. Né? Você pode ajustar de outras formas para ter, que é os outros tipos de histograma que vão aparecer, o percentual, o VAR, você vai colocar isso daí. Mas o objetivo é entender isso aqui. Quando você fizer isso aqui, né, isso vai ser, não vai ser pontilhado não, tá? Eu coloquei pontilhado, mas você pode até pintar de cores diferentes, se quiser colocar cor, sei lá. Isso aqui é cheio, é como se fosse um gráfico. Tudo bem? Tá certo? Perceba, ele tem um espaçamento de 1
1 quilo de um para o outro, né? 1 quilo. Isso significa que, quando eu criei esse histograma, eu usei os limites de classe. Tudo bem? Eu usei limite de classe. Quando você faz isso, né, você pode cometer algum erro. Então, tem gente que gosta, né? O erro vai depender dos pontos que tem, de como você vai ordenar. Se você pegar um intervalo grande, em que todos os números observados estão dentro desse intervalo, então você não vai ter... É indiferente você usar os limites de classe ou usar os limites reais da classe. Mas se por um acaso, nos seus pontos lá, tem um ponto que coincide, por exemplo, se eu tivesse um ponto, né, eu teria que olhar nos dados, né? Eu tenho o número 65 no negócio lá. Tem, nesse caso eu tenho o número 65. Certo? Então, como é que eu posso melhorar meu histograma? Isso aqui não está errado. Mas como você está falando de teorias que têm erro, você sempre pode melhorar e tentar diminuir o máximo de erro que você comete. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai usar os limites reais da classe. O que é o limite reais da classe? É aquele problema do arredondamento, né? Então, por exemplo, se a gente tem isso aqui, significa que o nosso erro está aqui, né? 0,5. Né? O que isso aqui está dizendo? Está dizendo que esse número que você não tem certeza nele, ele com certeza está dentro do intervalo 59 menos 0,5 e 59 mais 0,5. Né? Aí você tem uma probabilidade, tá? Porque a gente vai aprender isso, né? Está relacionado ao dígito padrão, dele estar nesse negócio aqui. Porque o erro a gente vai conseguir calcular, calculando o desvio da medida, do padrão. É o primeiro estimador. Tá? Então, existe isso daí. Todo mundo consegue ver essa cor aqui, que é diferente da outra? Qual é que fica mais fácil para cá? Porque eu preciso mostrar a diferença. Fica melhor essa ou essa aqui? Ou não dá, ou a resolução está tão ruim que não dá para ver a diferença. Vê aqui se alguém falando do privado. Ele falou do privado. Certo? Vamos lá. Então, eu vou usar essa aqui. Beleza. Se você quiser ver o erro associado a ele, tá? Você tem o erro associado, ou melhor, o limite real da classe é o ponto médio, né? A soma desses dois dividido, né? Só que aqui, por exemplo, se eu tenho uma diferença de 1 centímetro, quer dizer que aqui é 1. Né? Então, o meu ponto médio está no meio. Tudo bem? Percebe? Eu vou fazer assim. O que está...
com os limites de classe reais, eu vou colocar assim, tá? Vou apagar aqui as áreas. Só para diferenciar se alguém não está vendo o que eu quero fazer. Porque olhando para o histograma, você vai saber o que ele está usando. Certo? Então, aqui eu estou considerando o meu limite real de classe. Então, eu vou fazer isso aqui. Com a outra cor, vou sobrepor. Fazer assim. Perceba, é a mesma coisa, só que eu estou pegando uma perspectiva diferente. Eu subo, coloco até aqui, ó. Tá? Perceba que o histograma ele vai ficar colado um no outro. Tudo bem? Quando o histograma estiver colado no outro, significa que a pessoa que o fez está usando os limites reais da classe, considerando ele. Quando ele aparecer separado, ele está usando os limites de classe. Tudo bem? É só essa a diferença. Porque você pode ver os dois tipos de histograma e fazer dessa forma e dizer, poxa, eu errei. E na verdade você não errou. Simplesmente você fez de uma forma diferente do outro. Então aqui, ó. Certo? Nós temos isso aqui. E aqui, mesmo jeito, no meio, ponto médio, aqui e aqui fica grande. Tem azul em todos. O azul passa aqui por dentro. Só que para não borrar muito, eu estou colocando só dessa forma. E aqui, nós temos isso aqui. Certo? Perceba. Está faltando aqui. Né? Se o negócio está aumentando para cada limite da classe, né? Tanto inferior, o superior dessa quanto inferior da seguinte, então aqui vai aumentar meio também. Certo? Aqui vai aumentar meio, então vai ficar 93,5, porque é 0,5 que eu estou aumentando. E aqui vai recuar meio. Importante isso. E aqui recua meio. Que vai ficar 58,5. Tudo bem? Certinho? Então você tem essas duas coisas. Só que, por você ter mudado de limites de classe para limite de classe real, a sua amplitude muda, né? Ó, você tinha essa amplitude aqui, agora você tem essa amplitude aqui. Claramente ela está maior do que essa aqui. Certo? Então, esse eixo aqui não vai mais poder representar o que o histograma pede, ser proporcional, né, às coisas que estão aqui. Então, o que foi que aconteceu com cada um deles? Ó? Ele veio meio para cá e veio um para frente. Então, ele aumentou um quilo nessa escala.
Se você pegar aqui e fazer a diferença, você vai ver que ele vai aumentar daqui, não é? Ó. Aí os pontos mudam, né? De referência do Instagram. Aqui vai ficar 65,5, aqui vai ficar 72,5, aqui vai ficar 79,5, aqui vai ficar 86,5 e aqui vai ficar 93,5. Então, os seus novos limites são esses aqui. 58,5 até 65,5, depois 72,5 e vai sucessivamente. Tudo bem? Quando você tirar essa diferença, você vai ver que ele aumenta 1. Por que aumenta 1? Porque é justamente o erro associado. 0,5 aqui, 0,5 aqui. Então, ele aumentou 1. Tudo bem? Aí, ó, eu vou sobrepor o gráfico. Eu vou colocar um outro eixo aqui. Vocês já viram isso, não já? Em algum lugar? Representar a mesma coisa em gráficos diferentes, porque o comportamento é mais ou menos o mesmo, só que você está vendo escala diferente. Se não estão vendo, vão ver agora. Certo? Então, os pontos aqui são os mesmos. 3, 5, 6, 12, 14. Só que aqui vai ficar, a escala vai ficar número dividido por 7 quilos. E aí, quando você encontrar a área, qual vai ser o valor da área total? 40. Então, o teu histograma está certo. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Certo? Olha só. Agora, bora fazer os polígonos, tá? Então, o polígono vai ser o seguinte. Não tem os pontos médios da classe que eu pedi que eu calculei? Na segunda? Ontem, no caso, né? Não, segunda não. Quarta. Né? Hoje é segunda. Né? Soma, divide por 2. Então, isso vai dividir esse intervalo bem no meio. Perceba, se você pegar esse intervalo aqui, que a gente começou, que é o intervalo de classe, dividir no meio, eu tenho um ponto médio. Se você pegar os limites reais da classe e calcular o ponto médio não vai mudar. Por quê? Ó? Se o ponto médio aqui é o ponto que divide a coisa bem no meio, certo? Né? Divide a coisa bem no meio. Se eu diminuir daqui 0,5 e aumentei aqui, né? Ele não vai mudar, porque a variação que eu fiz aqui, eu compensei aqui. Então, eu diminuí aqui menos 0,5 e acrescentei mais 0,5. Menos 0,5 mais 0,5 é zero, que é elemento neutro. Tudo bem? Então, não muda. Tanto faz se você usa os limites de classe ou os limites reais da classe. Tá bom? Então, quando você calcula, aí você tem que colocar o ponto aqui, né? Você vai colocar o valor dele lá. O primeiro foi 62 quilogramas. Então, você tem aqui 62 quilogramas. O ponto corresponde a 62 quilogramas. Você vai calcular aqui o outro e o outro. Tudo bem? O que é o polígono de frequência? Ó, esse ponto aqui, ele está associado ao 5. Tudo bem? Ele já continua na escala. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? O polígono é só para você fazer isso aqui. Ó. Você liga esse aqui
esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí, algumas pessoas gostam de colocar, né, descer para cá e colocar 0, e depois passar para o número daqui, colocar 0. E é meio que opcional. Você vê o que você quer. Tudo bem? E você tem isso aqui. Você vai ter no final do dia uma coisa assim. Né? Isso aqui vai estar associado ao ponto 5. Isso aqui mais baixo. Isso aqui vai estar associado a... Deixa eu pegar de preto. Desculpa, deixa eu botar de preto. Tem alguém que não consegue ver. Então, você tem aqui e aqui e aqui. Certo? Coisa mais ou menos assim. Aí você vai ter os pontos aqui. 5, 12, 14, 6, né? Aqui está mais alto do que deveria estar, tá? Porque abaixa mais isso aqui. Isso aqui ficou mais baixo aqui. Que é esse ponto aqui, tá? Abaixa mais o ponto. Aí aqui é 6. E aqui vai ser o 3. Pronto. Ok? Para que isso aqui? Quando você... Qual é o primeiro tipo de função que você vê, né? Aqui a escala continua sendo número dividido por 6 quilos. Estou pegando essa perspectiva aqui. Mas tanto faz se eu pegasse a outra perspectiva daqui. A única coisa que ia mudar é aqui. Ia estar 7 em vez de 6, como está aqui. Tudo bem? Por que é isso? O que a gente aprendeu? Função constante, função afim, função do quadrática, função exponencial. Então, todas as funções que nós vimos, ela é uma curva suave, né? É uma curva que não tem... Por exemplo, isso aqui tem um bico, né? Ó, tem uma ponta. Não é uma coisa suave, que é uma coisa contínua, bonitinha. Então, essa forma aqui é uma forma de tentar aproximar por isso aqui. Agora, perceba uma coisa. Por que a gente tem que escolher, né, esses pontos aqui são os pontos médios? Se você está querendo representar uma distribuição por uma função, porque a definição de função, você tem um elemento do domínio que corresponde a um elemento da imagem. Sempre assim. Então, o que ocorre? Eu não tenho um ponto, eu tenho uma classe. Aqui eu tenho vários pontos aqui, infinitos pontos aqui. Mas eles são limitados tanto inferior quanto superiormente. Então, a gente coloca um ponto para representar essa classe. E o ponto que é usado para representar essa classe é o ponto médio. Tudo bem? Então, por isso que a gente calcula o ponto médio. Somos 2 dividido por 2. E calcula o ponto médio e faz essas coisas. Mas você só é obrigado a fazer... Por exemplo, se eu chegar na celebração e pedir, ó, faça um histograma. Eu falei histograma. Eu não falei para você fazer essa curva, essa coisa que está... Essa linha fina. Se você fizer a linha fina, está errado. Não... Provavelmente
o que está feito, mas você não fez o que foi pedido, que foi um histograma. Se eu pedir polígono de frequência, então seria essa linha mais fina. Agora, quando eu falar histograma, eu não estou dizendo que é para você não pegar os limites reais ou não pegar o limite de classe. Isso aí fica ao seu critério. Tudo bem? Não vai ficar errada a sua questão. Tudo bem? Professor, só me esclareça uma coisa. Quando o senhor pedir para fazer o histograma, é o gráfico de histograma. É isso mesmo? Histograma. Tudo aqui é gráfico. Sim. Gráfico, tecnicamente, é um desenho, né? Isso. Só que o histograma é esse retângulo, ou de pizza, ou de alguma outra coisa. Perfeito. É linha. Certo, perfeito, professor. Obrigado. Bem? Aí, quando vocês construírem o histograma, eu já vou saber se vocês fizeram usando os limites de classe ou os limites reais. Quando for o limite de classe, você vai ter esse... Está assim, né? Na diagonal. Quando você fizer o real, você vai estar com todos eles na horizontal. Claro, você pode pintar com lápis ou só deixar o negócio normal. Não precisa muito frufru, né? Para as coisas. Isso aqui é só uma representação, porque se eu fosse parar para fazer tudo de novo, ia dar muito trabalho. Certo? Ficou claro isso aqui, não ficou? Depois eu dou uma revisada na aula, professor, para te responder se ficou realmente muito claro. Tudo bem. Aí, o que é que nós temos agora? Eu vou apagar aqui. Vou deixar o histograma aqui. Seguir a ordem. Distribuição de frequência relativa. Bem, distribuição de frequência são coisas desse tipo, são tabelas. Histograma é gráfico, gráfico é polígonos, é gráfico. Certo? Quando a pessoa fala distribuição de frequência relativa, se algo é relativo, ele tem uma relação com alguma coisa. Tudo bem? Lembra que quando eu coloquei, no começo da semana passada, quando eu coloquei o gráfico da altura dos estudantes, que eram 100 alunos, e lá estava os valores, eu falei, olha, por ser 100, né, essas frequências aqui, elas são a mesma coisa que você botar porcentagem, por ser 100. Então, esse relativo, ele está relacionado ao total. E você precisa entender o seguinte, eu falei que 100% equivale a 1. Certo? Se eu vejo 100%, eu estou vendo 1. Se eu vejo 200%, eu estou vendo 2. Se eu vejo 1000%, eu estou vendo 10. É a mesma coisa. Por quê? Porque esse símbolo, o símbolo de porcentagem, significa isso aqui, uma parte de 100. E aí a gente chama disso aqui. Então, quando você tem 100% e vai escrevê-lo do jeito que ele é mesmo, o número vezes o inverso dele. Por isso que é 1. Tudo bem? Porque isso aqui representa 1 sobre 100. Certo? Isso aqui não importa onde você vê, ele sempre vai representar 1 sobre 100. O que muda é que
o 100%, a quantidade que está relacionada a esse 100% que muda. Pode ser 100%, eu posso calcular 10 pessoas e falar que 100% é 10 pessoas. Eu posso calcular 25 pessoas e falar que 100% é 25 pessoas. Então, vai depender muito do que você vai ter, né? Então, ó, a extensão gráfica não, de tabela disso daí, você poderia colocar uma outra coluna aqui, tudo bem? E colocar assim. Frequência, com esse sinal de porcentagem aí. Isso já está dizendo que ela é uma frequência relativa. Tá? Ou você poderia escrever frequência relativa. Vou colocar F, RL, sei lá. Não sei qual a anotação que você vai usar. Eu acho que essa aqui é mais fácil. Tá? Aí você vai ter lá. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou botar aqui o total. Bem, se eu estou falando em porcentagem, o total tem que ser 1. Ou 100%, né? Então, eu vou mostrar que isso é verdade. Então, é o seguinte, ó. Em relação ao total. Então, como é que a gente vai colocar a primeira frequência da primeira classe aqui? Você vai pegar 5 e vai dividir por 40. Certo? Quando você faz 5 dividido por 40, né? Aí você multiplica por 100%, você já vai ter o valor em porcentagem. Eu não vou fazer o valor da porcentagem, porque realmente não me interessa fazer conta que não é preciso. Tá? Mas na hora de você representar o gráfico, você faz a conta bonitinha. Vai dar 0, alguma coisa. Então, aqui, 12 dividido por 40, né? Frequência relativa. Lembre-se, esse negócio aqui, talvez fosse até melhor, se você quiser colocar em números maiores do que 1, né? Escrever assim, 100%. Mas você pode deixar a porcentagem aqui, só que você não vai ler. Quando você vê um número de porcentagem, 0, alguma coisa não está em porcentagem, está entre 1 e 0. Né? Então, você tem que multiplicar por 100% para ficar maior que 1. Tudo bem? Entre 0 e 100. Tá? Então, se você quiser indicar no gráfico dessa forma, beleza. Se você não quiser, ou se eu quiser colocar frequência relativa sem nada e deixar só 0,1, tá certo do mesmo jeito. Por que tá certo do mesmo jeito? Porque isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Eu olhando para o seu número, eu vou saber o que é que você está querendo falar. Tudo bem? Então, aqui vai ficar 14 dividido por 40. Certo? O outro vai ficar 6 dividido por 40. E o outro vai ficar 3 dividido por 40. Ó. Todo mundo está dividido por 40. Então, 40 está dividido por todo mundo. Quando você soma 5, 12, 14, 6 e 3, você tem 40. Qual é o seu total? Se você for colocar e multiplicar por 100% na escala, vai ficar 100%, como eu falei. Então, você fazendo esse teste, você garante que o que você está fazendo está certo. Os teus números estão certos. Certo? Apesar de não ter uma forma fechada de como você representar, mas tem como você verificar se as coisas estão certas. Então, isso aqui é uma forma que você faz para não ter que verificar atrás dos livros didáticos. Tá certo? E a coisa tem que fazer sentido para você. E você saber explicar os dados. Então, isso aqui é frequência relativa. Tudo bem?
Aí, ó, vou abrir aqui uma aspa, aí vai ter distribuição de frequência acumulada e ogiva. Certo? O que interessa aqui? Frequência acumulada, distribuição de frequência acumulada, é uma tabela. Aí só resumindo, é uma tabela. Certo? E a ogiva é um gráfico. Tudo bem? Acumulando. Você está acumulando o quê? Né? Aí você vai fazer uma tabela, como aquela lá, vai abrir uma outra coisa desse tipo. Perceba, acumulada, não estou pegando referência de nada, não está fazendo divisão, não vai ter porcentagem. Isso aqui é tudo colunas novas na própria tabela. A própria distribuição de frequência são outras formas de você ver. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí você escreve aqui, ó. Inferior a quem? Por exemplo, a 59, se você quiser pegar 59 quilogramas, né? Se você quiser pegar o limite da classe, tudo bem? Ou, se você quiser pegar o limite real da classe, né? Colocar 58,5. Então, quantas... esse é todo de frequência acumulada. Então, inferior a 59, por exemplo. Certo? Quanto eu tenho inferior a 59? Eu tenho algum número para cá, na distribuição? Não, então é zero. Certo? Se você colocar inferior a 66, inferior a 66, quantos números você tem? 5. Inferior a 73. Quanto você tem? Você tem 0, mais 5, mais 12. Então, eu vou colocar só 5 mais 12. Eu estou deixando sem fazer a conta para você ver exatamente onde está vendo o número. Depois você coloca lá assim. Então, você tem a soma desses dois. Se você pega lá inferior a 80, todos os números inferior a 80, aí você vai ter lá 5, 12, mais 14. Certo? Inferior a 87. Você vai ter 5 mais 12 mais 14 mais 6. Certo? Inferior, aí eu posso colocar o outro limite ou qualquer outro número que eu queira, maior do que 93. 94, por exemplo. Ou então, vou botar aqui 93,5. Eu vou colocar 94 porque eu estou colocando todos os números inteiros, tudo bem? Vai ter quanto? Você vai ter 5, você vai ter 12, você vai ter 14, você vai ter 6 e você vai ter 3. Tudo bem?
é a sua frequência acumulada, porque você está pegando estatística de várias coisas e está somando as coisas de classe. Então, isso é a frequência acumulada. Tudo bem? A ogiva vai continuar sendo naquela escala lá, que a gente está vendo, né? Só que, presta atenção, agora a gente está vendo, né? Tem aqui a massa em quilograma, só que a gente não está mais, ogiva, a gente não está mais preocupado com área, a gente está preocupado com essas coisas aqui, ó. Tudo bem? Então, o que você vai ter, os pontos, né? 59, vai estar 0, 66, vai ter 5, né? Vai ter 5, aqui está nessa direção 5, 77, 66, 66 já foi, 73, 17, certo? E você vai ver que ele vai subindo até chegar a quanto? 40. É o máximo que você pegou. Esses tipos de coisas são utilizados na prática quando você está fazendo um experimento que você precisa deixar um bom tempo para conseguir dados estatísticos. Entendeu? Aí você vai somando a estatística para ter uma probabilidade melhor de calcular um evento que está acontecendo. Porque nem sempre o evento que você está vendo em probabilidade lá se o fenômeno que você está estudando é estocástico, né, aleatório, ele é regido por lei de probabilidade, você tem que esperar, nem sempre ele acontece de forma direta. Às vezes ele acontece de forma indireta. Tudo bem? Então, por exemplo, você está contando o nascimento de algum animal. Então, o animal não nasce de forma espontânea. Tem que haver um cruzamento, tem um período de fertilização, tem um período de gravidez. Eu não sei como é que se você chama gravidez para animal. Não sei que cavalo é prenha, não sei como é o nome. Sou da área. Mas você tem um tempo de gestação, tempo de gestação do animal. Tudo bem? Aí você tem que esperar para ver o que acontece naquilo. Então, às vezes, você tem que esperar muitas coisas, muito tempo, para calcular determinada coisa que você tem que ter essas coisas. Para ficar mais claro a probabilidade. Um evento que depende do outro. Tudo bem? Só quero que entenda o gráfico. Aí você depois pode fazer o gráfico como exercício. Tá? Bem, o nome disso aqui vai ser a ogiva, tudo bem? Isso aqui ainda vai ser número de coisas, tá? Aqui é número dele. Você está calculando 5, não é a área, não vai confundir a construção dessa escala aqui, porque eu faço isso aqui, porque eu normalizo aqui, né? Para colocar a soma de todas as áreas igual ao valor total observado. Por quê? Porque eu tenho que fazer, para eu fazer essa área proporcional ao número, eu tenho que escrever isso aqui como uma densidade linear da unidade que você está medindo, da grandeza que você está medindo. Então, tem que fazer, faz dessa forma. Porque eu quero normalizar, eu não, né? Porque todo mundo quer normalizar em relação ao dado total observado. Então, você está fazendo a matemática chegar no resultado que você quer. Está vendo como tem uma certa manipulação numérica? Por isso, tudo daquela revisão. Beleza? Bem, e o último tópico é... Então, eu vou deixar até aqui, porque é um passo para o outro. Distribuição de frequência acumulada relativa. De novo, tem relativa, ela está relativa a quem?
ao total. 40. Então, o gráfico vai ser diferente. Né? A tabela vai ser diferente. Por quê? Porque você vai pegar, ó, esse número, de cada linha daqui, dividir por 40 e multiplicar por 100%. Vai pegar 5, vai dividir por 40 e vai multiplicar por 100%. Vai pegar 17, vai dividir por 40 e vai multiplicar por 100%. Mesma coisa que a gente fez aqui. Isso que eu não vou precisar fazer. Isso que não precisa fazer. O que você precisa saber é entender o que é e como se faz o histograma e como se faz os polígonos. Isso aqui é um tipo de polígono. Só que só que aqui é por que chama polígono aqui e aqui chama ogiva? Porque quando ele não acumula nada, ele é chamado polígono. Mas um polígono é uma figura que tem lados, tem vários lados. Tá? E quando ele aparece aqui, polígono, aí eles chamam de ogiva. Para que esses dois nomes? Para diferenciar. Porque, tecnicamente, as duas curvas são polígonos. Só que o polígono primeiro que eu falei, que o livro define, é esse aqui. Então, você está pegando o ponto médio e ligando aqui. A ogiva não, você está acumulando e associando um limite inferior ou pode colocar superior também, né? Depende do que você quer. Eu uso inferior, né? Porque é mais fácil, é melhor porque eu estou vendo os números antes dele. Né? Eu peguei os números superiores da classe, né? Eu vi os antes. Tudo bem? Bem, tudo que a gente teve. Então, a gente fica assim. E aí, uma vez que você vai encontrar esse número, né? Aqui quando for relativo, aqui vai ficar 0%, né? Aqui vai ficar alguma coisa por cento, aqui vai ficar outra coisa, aqui vai ficar 100%. Porque isso aqui dividido por 40 é 40, vezes 100% é 100%. Então você tem. Se você não quiser colocar a porcentagem, vai aparecer 0, faz 0, alguma coisa, 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 1. E ficou lá. Certo? No gráfico, você tem isso aqui, esses pontos. A única coisa que você vai fazer é mudar o eixo, porque não vai ser mais 5, né? O eixo aqui vai ser de 0 até 1. Pode até botar maior, pode botar até do mesmo tamanho, mas você pegou essas 40 observações e escreveu como de 0 a 1. E aí você coloca lá as partes de porcentagem como você quer, naturalmente, sem problema nenhum. Tudo bem? Você pode colocar tanto de 0 a 1, pode colocar como de 0 a 100%, que dá no mesmo. Tudo bem? Então, acabamos o capítulo 2. Certo? Amanhã nós vamos já para o capítulo 3. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu vou fechar aqui. Para quem não tem, boa noite. Até amanhã.